Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Boa noite, né? Primeiramente, eu queria convidar vocês a fazer uma oração antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, né? Antes eu queria dar só uma breve explicação. A gente queria para a quarta aula, só que o que é o TAC, tá bom? E aí a gente vai ver, né? Os professores junto com a coordenação como é que vai ser feito o treinamento de abertura de célula. Então, fiquem no aguardo aí, beleza? Então a gente vai para a quinta aula, certo? Então eu queria que nesse momento você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, para a gente iniciar com a oração, né? E assim a gente dá continuidade à aula, amém? Amém, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ter a oportunidade de viver mais uma semana, de viver mais um dia. Muito obrigado que no nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo arena que tivemos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa, por nunca nos deixar faltar nada. Pai, nós te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa vir sobre essa aula, que o Teu Espírito venha, Senhor Deus, ser nesse momento chamado, Pai, para que o Senhor entre nas nossas vidas, para fazer a diferença, para nos trazer entendimento, para abrir o nosso coração, para a gente ser terra fértil, Pai. Em nome de Jesus, o nosso coração ele possa estar aberto, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente possa receber bem essa palavra, para que a gente possa ouvir, Senhor Deus, e ver também aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite de hoje. Nós te agradecemos pela Tua presença, nós te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Que no nome de Jesus o Senhor possa vir sobre essa aula, que o Senhor venha ministrar os nossos corações e que a Tua vontade ela possa ser feita em nossas vidas. Assim que nós choramos, ó Pai, te agradecemos e te pedimos para que nós possamos ser instrumentos, Pai, que nós possamos ser canal de bênção para essa geração. Assim que nós choramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, né? Então é o capítulo 5, a batalha pessoal do líder de célula, beleza? E aí, né, aqui na introdução ele diz que Jesus Cristo é o nosso Salvador, amém? Glória a Deus, ele é o nosso Salvador e ele também é o nosso maior exemplo de liderança. E aqui vai falar sobre alguns líderes, né? Exemplos de alguns líderes como Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Porque eles influenciaram o mundo. E diz assim, ó, eles falaram e ensinaram por dezenas de anos. Jesus ministrou em apenas 3 anos e tem exercido influência no mundo que excede a todos os outros 3 juntos mencionados acima. Ele é sem dúvida o homem que mais influenciou o mundo. Quer dizer, por muitas das vezes, né, nós vemos pessoas que influenciam pessoas e com que elas são lembradas por algum determinado tipo de tempo. Mas nenhuma delas, né, tem um exemplo mais vivo, mais eficaz, né, do que Jesus Cristo. Então, ele aqui fala, né, se quisermos aprender sobre liderança e influência, não há ninguém melhor de que se aprender a não ser com Jesus. Então, Jesus ele é o nosso modelo principal de liderança, né? Nós até temos nossos líderes, né, naturais, em que eles nos direcionam, eles nos ajudam, mas o nosso modelo principal é Jesus Cristo. E aqui continua dizendo, Jesus não fez tudo o que fez sem enfrentar uma batalha pessoal que todo líder tem que enfrentar, a batalha de pagar o preço. Por muitas das vezes a gente olha para certo tipo de líder, né? A gente olha para as pessoas, logicamente, né? Porque a gente não vai olhar para pessoas que estão ali, como é que eu posso dizer, numa linha de hierarquia, né? Com que eles possam estar abaixo da gente. A gente olha sempre para pessoas que estão lá em cima, né? Então a gente vai olhar para quem? A gente olha para um bispo, né? A gente olha para a pessoa que está à frente de uma igreja. Você vai querer olhar para aquela pessoa e vai dizer, vixe, eu quero me espelhar naquele cara ali, eu quero me espelhar naquela pessoa ali, né? Mas por muitas das vezes a gente quer tudo aquilo que aquele cara conquistou,
mas a gente não sabe qual foi o preço com que ele pagou, né? Para que ele pudesse conquistar aquilo dali. E aqui ele mostra, né, o que Jesus ele teve, nós sabemos bem, né, aquilo que Jesus ele teve que enfrentar, e aí a gente tem que ter esse senso, né, de que eu quero ser grande, então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que se esforçar e pagar o preço, amém? E aqui diz: nada grande pode ser feito até hoje sem que tivesse um custo. Toda grande árvore antes ela foi uma semente, e essa semente, antes de virar árvore, ela teve que morrer. Então, nós precisamos olhar para o custo e não apenas para a ambição de fazer algo grande. A gente olha, por muitas das vezes, né, para coisas que são grandes, como eu já tinha citado outros exemplos aqui, e a gente quer aquilo dali. Amém, glória a Deus. É errado? Não, é errado. A gente querer algo grande, mas só com que a gente tem que ir atrás também de saber o preço que foi pago para aquilo dali, né? Para aquilo dali ele vir ser concretizado. O nosso bispo Vladimir, né? Ele saiu do Rio de Janeiro há 30 e poucos anos atrás. Ele largou tudo com que ele tinha lá para que ele viesse para cá, para Fortaleza, né? Vir para algo desconhecido. Então ele teve que pagar um preço, e o preço com que ele pagou foi alto, né? Às vezes a gente tem aquela nossa moedinha, né, que só tem aquilo dali, e a gente tem que ofertar, a gente vai lá e oferta, né, de todo o nosso coração, e a gente entrega tudo aquilo que a gente tem. Então isso é um pagar preço. Então eu ouvi um testemunho uma vez do obreiro Neto, achei sensacional, porque ele disse que ele estava orando por uma determinada coisa e tal, ele estava passando por um momento de dificuldade, e ele estava sem nenhum real no bolso, né? E aí estava numa parte da oferta, e aí ele ofertou, sabe o quê? Ele ofertou aquilo com que ele tinha de melhor naquele momento, né? Ele disse que não tinha dinheiro, não tinha outra coisa, olhou para o sapato dele era novo, ele foi lá, tirou o sapato com que ele tinha e colocou lá no altar. E dali foi o quê? Foi pagar um preço. Hoje em dia, glória a Deus, ele é obreiro, né? Casado, tem filho, né? A gente vê também outras tantas pessoas que pagaram um preço hoje em dia, né? E hoje em dia, glória a Deus, as pessoas elas podem ser pastores, né? Eles podem ser diáconos, podem ser bispos. Então, são pessoas assim que nós devemos olhar. E aí ele pega e diz aqui pra gente, ó. A Bíblia diz em Romanos 12:1 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, com que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o líder ele precisa pagar um preço e olhar para Deus, né? Porque quando nós olhamos para a vida e o ensino de Jesus, nós aprendemos a vencer as batalhas da liderança. E aí, né? Para essas batalhas, o que tem por aí, né, me esperando. E uma das coisas com que o livro nos mostra é a respeito do serviço e o sacrifício pessoal, né? E diz aqui, ó, e eu queria que daqui a pouco vocês abrissem, né, em Filipenses 2, do 5 ao 8, amém? E aqui diz assim pra gente, antes disso, diz assim, ó, ele não reclamou por direito, a sua atitude foi de servir, e a liderança começa com o quê? Com o serviço. O primeiro preço a ser pago na liderança é o sacrifício pessoal. Esse preço é o alicerce da verdadeira liderança. Quem quer ser grande precisa servir a todos. O Filho do Homem, ele veio para servir, não para ser servido, né? E aqui, ó, um líder de verdade, ele não acha que alguém lhe deve serviço. Entre outros exemplos aqui, né, com que existem. E em Filipenses, né, 2, do 5 ao 8, ele fala assim, ó, a palavra de Deus diz assim, ó, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Então quer dizer, galerinha,
Jesus Cristo, né? Ele tinha humildade no seu coração de reconhecer o quê? Que ele precisava servir ao Pai dele. Então, quem somos nós, né? Às vezes a gente acha que a gente faz muito, né? Mas só a gente parar para ler um pouquinho a Bíblia, né? O que a gente vê que a gente, meu amigo, está longe. Mas estamos caminhando, estamos num processo, né? Então, a gente não pode desistir, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que servir. Por quê? Porque é a mesma coisa com o que ele falou, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Então nós vemos, né, a humildade de reconhecer a importância do serviço. Então quando o seu líder, né, agora infelizmente a gente está nessa quarentena, né, a gente está nesse período em que não está tendo culto, que não está... Mas quando o seu líder chegar para você e dizer assim, ó, fulano de tal, eu estou precisando que você venha servir no culto. O que é que você deve fazer? Por quê? Porque vocês já estão aptos, né? A partir do segundo módulo você já está apto a servir no culto. Então quando o seu líder chega para você e diz assim, ó, fulano de tal, né? Bonitão, bonitona, vamos servir no culto hoje. Aí o que é que você tem que fazer? Tá certo, líder? Servir no culto hoje. Por quê? Porque pra gente tem que ser um prazer isso. Eu me lembro a primeira vez que eu fui servir, né? Com que eu vi a emoção do meu primeiro líder. Eu vi a emoção no olhar dele e ficava ele de um lado da coluna quase chorando e eu do outro quase chorando também. Eu olhava para ele e eu ficava muito orgulhoso com isso. E ele também. Por quê? Porque eu tenho esse prazer em servir, né? Por quê? Porque eu tive um modelo de serviço. Eu tive um exemplo de serviço, que foi Jesus Cristo, né? Então tem uma passagem que fala, né, que ele estava lá com os discípulos e ele teve a humildade de ir lavar os pés dos discípulos. Então ele estava fazendo o que? Ele estava servindo aos seus discípulos. Assim como ele veio, né, e serviu a mim e a você, ele fez a vontade do Pai dele, que é o nosso querido Deus. Então ele nos dá esse exemplo, né? Porque Jesus ele dá exemplos práticos. Ele pratica aquilo com que ele fala. E aqui continua dizendo, né? Então, se nós queremos ser os primeiros, nós temos que ser os últimos. Então, se queremos governar, temos que servir. Se queremos ganhar, nós precisamos estar dispostos a perder, né? A Bíblia fala com que aquele que quer ganhar a sua vida, perderá, né? Então, a gente tem que perder a nossa vida. A gente tem que perder, quando ele diz perder a nossa vida, é a nossa morte para as nossas vontades, para os nossos desejos, mas para fazer aquilo e para a gente fazer aquilo com que Deus ele quer que a gente faça, amém? Então, o líder também, nesse primeiro ponto, a gente falou sobre serviço e sacrifício pessoal, que o líder tem que se sacrificar e ele tem que servir a Deus. No segundo ponto, o líder também ele tem que saber lidar com a solidão, né? Aqui fala em Mateus 26, do 36 ao 40, onde diz assim, ó, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sente-se aqui, enquanto eu vou lhe orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Perdão, pessoal. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Né? Aqui Jesus ele estava no momento, né? Já quase no finalzinho, onde ele iria ser entregue à morte, né? A morte de cruz. E aqui ele mostra que tem horas com que o líder se encontra dessa forma, sozinho, né? Tem coisas com que é só você e Deus. Tem certas situações, tem certos processos com que você vai passar na sua vida, na sua caminhada cristã, com que é só você e Deus. Então a gente precisa ter firmeza, a gente olhar para Jesus. E aqui diz, né? A segunda batalha da liderança é a solidão.
A natureza da vida de um líder é uma vida solitária. Um líder precisa sempre se manter à frente daqueles com que estão seguindo. O líder mais solitário do mundo é aquele a quem foi confiada a palavra profética, que está muito à frente do seu tempo, ou seja, ele sempre está em conflito com o seu presente. Nem todos concordam com ele, com esse líder, né? E essas pessoas elas podem se colocar contra ele, e o que acabam causando a solidão. Um líder deve estar preparado para não ter ninguém ao seu lado, apenas Deus. E você está pronto para isso? Você não conseguirá impactar a sua geração se não souber ficar sozinho. Então, nós vemos aqui, né, que a solidão ela é necessária para que a gente venha passar, para que a gente venha ter momentos de intimidade com Deus, para a gente entender que a nossa dependência tem que estar em Cristo, tem que estar em Jesus e não no homem, tá bom? Por que eu digo isso para vocês? Porque se a gente depositar a nossa fé, a nossa esperança em cima dos discípulos, em cima das pessoas, vai ter uma hora com que ela vai decepcionar, vai ter uma hora com que ela vai deixar sozinha. Jesus tinha 12 discípulos, né? Quando ele ia orar, ele levava apenas 3. E em um determinado ponto ali, ele deixava os 3 ali embaixo, para trás, e ele subia para orar com quem? Ele subia para orar sozinho, e ficava ele e Deus. Então, tem momentos com que a gente vai ficar dessa maneira, né? E infelizmente, né, quando ele voltou aqui na hora do Getsemane que ele estava orando, né, ele ainda encontrou os 3 dormindo, para vocês verem, né? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. A gente tem que depositar nossa fé e nossa esperança em Jesus, beleza? Então, e no outro ponto aqui fala a respeito da fadiga, né? Muitas vezes a gente se encontra cansado, e aqui diz assim, ó, outra batalha da liderança é a fadiga. Você precisa estar sempre disposto a levantar mais cedo do que as outras pessoas, dormir tarde e estudar mais do que elas, para impactar sua geração. Beleza? Grandes líderes estão constantemente cansados, mas eles permanecem porque têm paixão pelo propósito, né? Temos vários exemplos, né, de líderes dessa forma. Eu posso citar aqui bem recente, né? Antes da equipe Raiz, a gente vê a equipe Logos, né? A gente vê a equipe Logos, Jesus, Lions, e a gente vê, né? A gente vê, na verdade, não somente da parte deles, mas da parte de todos os pastores, das partes de todos os líderes. O que a gente via muito, né? Eu estou dando um exemplo assim, porque é o que vem na minha mente mais frequente. Pastor Nilton, né? A gente ia conversar com ele, Pastor Nilton, às vezes ele estava bem cansado, o cara via com que ele estava cansado. Mas por quê, né? Porque a gente pensa, por muitas das vezes, com que ser líder é algo fácil, mas não é, galera. Não é só oba-oba, tá bom? A gente tem muito trabalho. A gente tem, no caso, quem é pai, né? Quem é pai tem os seus filhos para cuidar, tem a sua casa, além do seu ministério, além do seu trabalho, além de seus estudos, além de tudo isso com que abrange a liderança, com que abrange, né, o nosso crescimento. Então a gente tem que estar sempre querendo ser ali, né, o melhor. A gente tem que ser sempre aquelas pessoas que fazem a diferença, amém? Então é constante você ver líderes cansados, mas eles não desistem, eles não param. Por quê? Porque ele tem paixão, ele tem amor pelo seu propósito. Então nós não podemos parar por conta com que estamos fadigados, amém? Nós precisamos descansar no Senhor e encontrar nele a nossa força, beleza? Outro ponto, fala a respeito da crítica. Aí diz aqui, ó, outra batalha da liderança é a crítica. A humildade de um líder é testada na maneira como ele reage e responde às críticas. O custo de ser um líder envolve a rejeição. Se você odeia ser rejeitado, você nunca será um líder. Tá ouvindo aí, pessoal? Então, quem decide viver de forma santa deve se preparar para a rejeição. Um líder nunca é aceito plenamente antes de ser rejeitado. Então, a gente tem que lidar também com a rejeição. Por quê?
por muitas das vezes a gente vai de confronto ao discípulo e às vezes ele não gosta muito não, mas só que a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que saber lidar com a crítica. A gente vê outra vez, né, o exemplo de Jesus Cristo, que nem ele foi unânime, né? A gente vê que ele foi muito criticado, né? Uns chamavam ele de endemoniado, porque não acreditavam que aquilo ali vinha da parte do Pai, né? Então, nós vimos também em Jesus Cristo esse exemplo, que ele seria bastante criticado. Então, a gente passa agora para outro ponto com que fala a respeito de aprender a se relacionar bem com os outros. A liderança e os relacionamentos eles estão interligados, dependentes e dependentes. As pessoas não estão dispostas a ir atrás de alguém que não está disposto a estar do seu lado. Então, liderança é relacionamento, tá bom? Você que está, né, entrando para a liderança, você tem que entender com que liderança é relacionamento. A gente tem que estar próximo das pessoas. Como ele está dizendo aqui, ó, as pessoas não estão dispostas a ir atrás de alguém que não está disposto a estar do seu lado. Então, por muitas das vezes, você ora por discípulos, né? E quando tem essas pessoas, infelizmente você não dá valor à vida delas. Você fica para cá e ela para lá e aí ela não vai estar ali do seu lado, ela não vai pagar o preço, né, com você. Por quê? Porque ela não vai estar disposta a ir atrás de alguém porque não está nem para ela, entendeu? Então, ele diz aqui, né, Jesus nos ensinou que os relacionamentos eles estão acima dos preconceitos, quando falou com a mulher samaritana. Então, naquele tempo, a mulher samaritana não podia, se eu não estiver enganado, tá? Ela não podia falar com os judeus, ou eles não se davam bem, era uma coisa assim. E aí Jesus foi lá e quebrou isso. A mesma coisa também, né, com o que Jesus ele fez. Ele ensinou que ele está acima do legalismo e das tradições. Quando ele fez o quê? Quando ele curou um homem de mão ressequida no sábado. Então, Jesus ele ia lá, né, e quebrava todo tipo de paradigma. E aqui diz assim, né, ele diz assim que Jesus, mesmo no final da sua vida e em circunstâncias adversas, com pessoas duvidosas, Jesus ainda desenvolveu o relacionamento dele, relacionamento com as pessoas. A gente vê isso na própria cruz, né? Na cruz foi a mesma coisa também. Jesus ele estava lá e ele acabou se relacionando com duas pessoas que estavam lá, dois ladrões que estavam um do lado do outro, né? Então, ele aqui ainda continua dizendo com que liderar pessoas começa por se conectar, né, e se relacionar com elas de forma a levantá-las. Então aqui nós precisamos, as pessoas elas buscam hoje em dia, infelizmente, né, nós vivemos num mundo onde é mais fácil as pessoas quererem lhe colocar para baixo do que querer lhe erguer, querer lhe ajudar, né? Então aqui, galera, a gente tem que entender, né, que nós como líderes, nós precisamos colocar as pessoas para cima, amém? Elas buscam isso, elas buscam pessoas com que auxiliem e ajudem elas a crescer na vida. E para isso, né, a gente precisa de outro ponto aqui, que é o quê? É a construção de uma equipe, né, a formação dos nossos 12. Então, para a gente construir algo significativo, é fundamental para a construção de uma equipe, apenas um, né? Por quê? Porque é um número pequeno demais para chegar à grandeza. Então, nos primeiros dias, perdão pessoal, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Para construir algo significativo, é fundamental construir uma equipe. É um número pequeno demais para chegar à grandeza. Então, a gente vai aqui dar continuidade, eu vou explicando a vocês melhor para vocês entenderem. Nos primeiros dias do seu ministério, Jesus construiu uma equipe. Duas coisas da atitude de Jesus: ele conhecia a sua missão e equipou os seus discípulos num relacionamento de relação de vida, né? Para se desenvolver uma equipe, é necessário que se passe tempo com essas pessoas. Então, como a gente estava falando anteriormente, né? Se a gente quer discípulos, a gente tem que aprender a se relacionar com essas pessoas. Por
quê? Porque sem relacionamento não vai haver líder e discípulo. Não vai haver uma ligação, uma conexão entre as duas pessoas. Então, nós temos que colocar o nosso tempo à disposição dessas pessoas também, para que a gente venha ajudar elas, né, a caminhar com Jesus. Então, o principal objetivo de Jesus Cristo foi o quê? Foi construir uma equipe e a sua liderança. E aí ele fala aqui a respeito de outro ponto, a respeito do ponto da pressão, né? Outra batalha da liderança é a pressão e a perplexidade. A vida de um líder é cheia de responsabilidades. O líder ele precisa aprender a lidar com a cobrança e a pressão, lembrando que as metas é apenas a forma de alcançar o propósito. Então, vai ter momentos com que o líder, né, ele vai ficar perplexo, mas ele não pode se deixar desanimar por isso. Isso significa que nós não podemos parar, né, quando as pressões e quando as cobranças chegarem para a gente. A gente vê isso bem colocado na Bíblia, quando o apóstolo Paulo ele diz que terão momentos com que a gente irá ficar perplexo, mas nós não podemos, né, perder a nossa fé. Nós devemos também, pessoal, melhorar nossa agenda, né? Nós devemos fazer o que para isso? Para que isso aconteça, nós devemos organizar as nossas prioridades. E aqui fala, né? Manter as prioridades em sua devida ordem é uma das maiores batalhas que o líder enfrenta. As muitas ocupações do ministério constantemente pressionam os líderes a comprometer a sua oração, a sua vida devocional, a família e às vezes até o padrão moral exigido pela palavra de Deus. Então, para a gente melhorar isso, a gente deve, né, separar e organizar a nossa vida pelas nossas prioridades. As prioridades dos líderes de célula, quais devem ser? No primeiro ponto aqui, né, ele fala sobre o principal e o mais importante, o nosso relacionamento com Deus. Então, a nossa saúde devocional, a nossa vida devocional, ela é absolutamente decisiva. Então, Jesus dedicava-se às primeiras horas do seu dia para orar, como fala o salmista, né, Davi. Ele diz assim, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti e vigiarei. Então isso está em Salmos 5:3. Isso aqui mostra o que para a gente, né? Mostra a disciplina, que a disciplina é fundamental em tudo o que a gente for fazer e realizar. Então organize a sua vida. E no primeiro ponto com que você deve organizar a sua vida é a sua vida devocional, para que você não venha perder sua intimidade e relacionamento com Deus. No segundo ponto, a nossa saúde física e emocional. Então o líder deve cuidar da sua saúde, pois a sua saúde deve refletir 100% daquilo com que ele prega. Acredita, porque isso significa coerência e integridade. Então, nós devemos praticar exercícios, nós precisamos ter uma alimentação saudável para que a gente venha ter, né, a nossa saúde física, o nosso bem-estar. Por quê? Porque senão, meu amigo, a gente acaba parando, né? Se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente acaba parando. Então, isso não pode acontecer. Um outro ponto com que ele fala aqui é a respeito da nossa família. Ele diz que seu relacionamento com a sua família é algo com que se deve priorizar. Por quê? Porque alguns líderes eles ficam tão ocupados com que eles negligenciam as necessidades emocionais, alimentares e outras carências da família. O ministério da célula é um assunto da família, isso significa aproximar a sua família. O melhor é colocar a sua família dentro do ministério da célula. Paulo instruiu a Timóteo: se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado com as coisas da igreja de Deus. Está em 1 Timóteo 3:5. Né? Então a gente tem que cuidar da nossa família, tem que priorizar e dar tempo para ela. Esse momento de pandemia é bom para isso, né? Também para aproximar mais a nossa família, para a gente estar um pouco mais próximo, para a gente estar ali, né, em comunhão, conversando, para a gente estar mais próximo.
No outro ponto, ele fala a respeito do nosso ministério, do nosso trabalho, né? Ele diz assim, o líder deve trabalhar com afinco, tendo sempre em vista o chamado de Deus e o ofício sobre o poder dinâmico do Espírito Santo. Então, antes da gente ser o Alan funcionário, a gente é o Alan, né? É o Alan cristão. Então, nós devemos levar aquilo que nós temos dentro de nós para o nosso trabalho. Nós não podemos nos esconder, nós temos que dizer quem somos, né? Então, no outro ponto aqui fala a respeito das nossas amizades. Então, para que o líder ele tenha uma vida saudável, é essencial que ele tenha e desenvolva boas amizades. As amizades saudáveis no ambiente ministerial motivam e fortalecem ainda mais o líder para cumprir seu chamado. Então, líderes que infelizmente eles não têm, né, algum vínculo dentro da igreja, um momento ou outro ele quer desistir da missão. Por quê? Porque ele se sente sozinho, né? Então, quando a gente passa por algum tipo de situação adversa, né, é bom ter amigos próximos para que eles venham lhe apoiar, eles vão chegar para você e trazer uma palavra assim de conforto, uma palavra que venha lhe alegrar e motivar a continuar, né? No outro ponto, no último ponto aqui, ele fala sobre a respeito da nossa área profissional e os estudos. O líder deve ser excelente em tudo que faz e deve ser exemplo, inclusive nas áreas acadêmicas e profissionais. Ter um ótimo aproveitamento nos estudos e na vida financeira, ser bem-sucedido. Isso faz parte do projeto de Deus para a sua vida, pois o Senhor quer que você seja pleno e próspero em tudo que você colocar suas mãos, além também que é algo que chama a atenção das pessoas incrédulas, né? E atrai discípulos de êxito para a sua liderança. Então a gente deve, né? A gente deve juntar tudo isso, né? Vocês devem prestar atenção bastante em tudo que foi falado para que vocês se coloquem e organizem, né, aquilo que deve ser prioridade na sua vida. E que você possa ser o melhor em tudo aquilo que você faz. Por quê? Porque você é a Bíblia que o mundo ele quer ler. Então vai ser através do seu exemplo, da sua atitude, da forma como você fala, a forma como você se veste, a forma com que você leva Jesus para as pessoas, suas atitudes, na forma que você, né, é na sua escola, na forma que você é na sua faculdade, no seu trabalho, que as pessoas vão olhar e vão criar curiosidade de saber a quem você segue. Então as pessoas elas têm curiosidade, né? As pessoas do mundo, infelizmente, né, ou felizmente, elas são atraídas por aquilo com que elas veem, né? E a gente é por aquilo que a gente crê, né? A gente em cima da fé, baseado naquilo que não vemos, mas a gente crê. E eles não, eles precisam ver para acreditar, né? Então é necessário que vocês, né, vocês tenham uma boa postura, que vocês possam fazer a diferença na vida dessas pessoas. E para a gente concluir, o nosso melhor exemplo de liderança é o Senhor Jesus. Ele diz assim, viver no princípio da cruz diz respeito a lançarmos fora o nosso ego e abrir mão da nossa própria vontade em vontades e prazeres em prol do reino de Deus e do nosso próximo. Então, pessoal, a gente tem que tomar umas decisões, né? A gente tem que entender algumas coisas. Assim como o apóstolo Paulo, ele também entendeu, né? Ele diz assim pra gente, que o apóstolo Paulo é um grande motivador para nós, porque ele passou por lutas, desafios e obstáculos, né? Nem sempre, pessoal, quer dizer, na vida cristã, né, ela não é nada fácil, tá bom? Nós iremos passar por lutas, por provações, por coisas difíceis que principalmente a gente não queria passar, mas que são necessárias para que o nosso caráter ele possa ser forjado, nosso caráter ele possa ser ali, né, a gente possa ser lapidado por Deus. Então, lá em Filipenses 4, só para finalizar com vocês, em Filipenses 4, do 10 ao 13, o apóstolo Paulo ele dá uma direção muito forte para a gente, né? Aqui diz para a gente, né? O apóstolo Paulo é um grande motivador para nós, porque ele passou por lutas, desafios, obstáculos, problemas e conflitos dos mais diversos.
E aí ele diz pra gente, né? Mas ele venceu a cada um deles por seu estilo de vida e confiança inabalável em Deus, que tem um propósito para tudo que faz. Então nós precisamos nos apegar a isso. E na palavra de Deus em Filipenses 4, né, do 10 ao 13, diz assim pra gente: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso porque estou me sentindo abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outra tradução, no finalzinho, ele fala a respeito do que tudo posso naquele que me fortalece. Então, independente da situação que você esteja passando, independente da situação que hoje em dia a gente está passando, né? Creia no milagre, creia com que Jesus está com você e com que Ele não te abandona nunca. Então, a aula de hoje é isso. Que vocês façam o seu resumo. Forte abraço, Deus abençoe. Valeu.